Se tivermos que usar alguma metáfora para melhor compreendermos essas operações, o labirinto ou túnel seriam as mais apropriadas. Se a esperança é a última que morre, então, enquanto houver uma luz no fim do túnel, haverá sempre uma chama acesa, uma esperança de que a qualquer momento você poderá se tornar um milionário ou resolver um grande problema, algo que só é possível com uma boa quantia de dinheiro. Algumas frases e pensamentos nos motivam nos momentos em que estamos prestes a desistir, mas o que não paramos para pensar é que, em alguns contextos, o melhor a ser feito é desistir. O mundo está cheio de pessoas más, e quando elas fazem o mal, o fazem como se fossem pessoas boas. Quem te colocou nesta situação te fez acreditar que estava fazendo o melhor para você, mas até agora, tudo o que tem acontecido é que você tem estado de mal a pior. E você sabe disso. E quando você está prestes a desistir, essas pessoas sempre te mostram algo para te dar esperança, fazendo você acreditar que há uma luz no fim do túnel. Mas é para isso que estamos aqui, para lembrar a você que o túnel é deles e a luz também. Eles manipulam tudo. Enquanto você tiver esperança, eles sempre terão controle sobre você. Vão continuar tirando o seu dinheiro, seu sono, sua paz, sua família, sua saúde e sua vida. Desista. Os áudios a seguir têm contextos específicos. Por ora, não iremos descrevê-los aqui. Faremos isso em um outro vídeo que possivelmente será postado em breve no canal Desmascarando Mentiras. O objetivo agora é apenas mostrar para você como certas narrativas nessas operações são criadas. Muitas das narrativas que têm como propósito te convencer de algo podem ter sido provocadas pela pessoa em quem você confia. Em outras palavras, a pessoa que te colocou dentro desta fraude ou a que te mantém acreditando, supostamente te passa informações que vieram de uma fonte confiável, embora você nunca tenha tido contato com esta fonte. Você se satisfaz com áudios ou textos reconfortantes que funcionam como uma falsa luz no fim do túnel. O fato é que a pessoa ligada a você talvez nem acredite mais na justificativa que está sendo compartilhada com você. Ela faz isso buscando apaziguar suas dúvidas e manter o controle da situação. Mas o que você não sabe é que muitos se aproveitam dessas narrativas geradas para continuar arrancando mais dinheiro ou fazer novas vítimas, e com este propósito, eles provocam os seus interlocutores estelionatários para gerar um conteúdo que sirva como isca e manipulação. No entanto, por trás dos bastidores, algo mais sombrio está em curso. Ao fazer com que alguém acredite que possuem fortunas ou ativos trilionários, eles ganham uma vantagem para influenciar pessoas inocentes e levá-las a tomar decisões precipitadas. Isso inclui persuadi-las a entregar seus bens ou concordar com acordos que contenham cláusulas ocultas, nas quais a vítima compromete propriedades de valor exorbitante, muitas vezes também sentimental. Outro ponto é que, quando você entende que caiu em uma fraude e enfrenta o estelionatário com a verdade, logo ele deixa de ser aquela pessoa interessante e passa a ser um animal assustado e ameaçador. Nos últimos 5 anos, a investigação da Polícia Civil revelou que o grupo por trás dessas operações movimentou pelo menos 156 milhões, totalizando uma média 32 milhões e 200 mil anualmente. Foram encontradas cerca de 40 empresas fictícias e mais de 800 contas bancárias suspeitas. Esse mercado negro lucrativo resulta em intensa competição entre os envolvidos, sendo um dos motivos para divulgarmos a série de áudios a seguir. Agora, se tiver alguém que queira comprar águias vermelhas, águia negra, a gente tem como conseguir, caixa fechada. Mas colocar título, juntar o grupo para mandar para fora, e esse procedimento aí eu conheço, não dá certo não para nós não. A gente tá aqui só para passar o material para frente. Abraço, meu querido.
preocuparam com o ativo, colocaram esse ativo nas plataformas como garantia, rodando esses títulos sem gastar um tostão. Esses valores, esses títulos estão bloqueados no Banco Mundial. Os bancos não disponibilizaram dos valores, mas eles também não podem investir esses valores que estão lá bloqueados em outra coisa. Tá dando, é aquilo que eu te falei, aquilo que está acontecendo é certo, é líquido e certo. A gente não tem o controle, mas a gente sabe que existe um movimento muito grande aí que está acontecendo sim. Eu estou precisando hoje de um sócio, mas eu só tenho hoje até meia-noite para poder fazer esse pagamento. Caso contrário, eu vou perder todo o investimento. Eu já coloquei 15 mil e eu preciso de alguém que entre com mais 15 mil reais. Eu, sinceramente, eu acredito muito nessa operação. E é por esse motivo que eu estou lhe convidando para poder fazer parte. E fui contratado para fazer um trabalho. Meu trabalho está feito, sem receber nada. Eu vou receber no sucesso e eu sei que vai ter sucesso. Tá? Vai acontecer. Então, nós estamos de olho em vocês, silenciosamente, porque a gente não é de ficar brigando em redes sociais, mas, você é um traíra, um traidor, um tremendo safado, tá? Puxa, eu tô arrependido, velho, de defender você daquele assalto da pizzaria. Devia ter deixado o cara em cima de você detonar pra não existir você na Terra. Alô? Meu mestre Alderi, como é que tá o senhor, meu querido? Tudo bem, eu fui lá, tô bem, fui lá, mas nada ainda que possa bater o martelo final. Mas leva a crer, quando eu falo do leva a crer, porque a gente tem que ser bastante correto nas nossas palavras. A gente fala o que ouviu, ninguém pode tirar da gente. Claro. Quinta-feira a partir das 11. Quinta-feira. Meu tamanho a partir das 11. Bate o martelo? A partir das 11, bate o martelo. Eu até falei para o Jonessi, então a mesma coisa eu tô falando pro irmão, fica aí em oração que dá para bater o martelo às 11 horas, pra gente sair dessa situação que a gente se colocou. Resolve essa questão desse terreno, como eu lhe falei. Tá bom? Amanhã resolve. Eu vou lhe dar 5 milhões e, como eu lhe disse, vou lhe emprestar 10. Aí você vai pagar esse terreno, negociar com o cara lá, o dia que você tiver o dinheiro, você paga. Amigo, boa noite. Agora chegou o desfecho total do processo. Houve uma conclusão e uma liquidez parcial. Amanhã é posse do preço. E você pode agendar o que você quiser. Sua caminhonete, sua casa, tudo para comprar na quarta-feira. Eles estão dizendo que compra terça. Mas eu estou botando para quarta, com um dia na frente. Mas acabou de fato, de verdade, estava enganchando. Graças a Deus foi desbloqueado, foi resolvido em impasse. Eu vou abrir logo essa porra, vou falar logo umas coisas que você vai ficar sabendo. Eu sempre soube que não tem planilha dentro de banco. Não se coloca planilha em banco. Não existe, nunca existiu, nem vai existir. Banco não faz isso. Botar uma planilha dentro de banco para quê? Para fazer pagamento não funciona assim. O cara tá falando baseado naquilo que fala o Paulo Malman. Paulo Malman não é ninguém dentro das operações do governo. Ele pode ser um cara respeitado com as opiniões dele dentro das operações, fora. Essas operações que não diz respeito ao governo. Tem nada a ver com Miguel, Cláudia, Pastor Alencar, Dona Marisa. Isso aí é operação administrada pelo governo. Isso aí, o dia que você tiver um áudio do Miguel ou da Cláudia, daí você pode me passar que eu respondo. Agora, esse negócio da outra parte eu não sei nada. A única coisa que eu sei é que eles não vão receber nada, só isso. Ok. Essas operações a um metal, a derivada aí que é a dona Maria Inês, essas operações já estão finalizando, né? Já estão entrando aí na fase de pagamentos aqui no Brasil. Já dessa operação a um metal, no dia de hoje, nós estamos desbloqueados os valores, estão acontecendo os movimentos já financeiros. Dia de hoje. O Miguel Ribeiro contou os detalhes, ele já contou os detalhes, todos. O Miguel pagou a todos. Dinheiro liberado para todos os gestores abaixo dele. Walter Acosta tem dinheiro liberado para pagar, Marisa, Júlio Monteiro, Paulo Borges, as cooperativas, Cláudia Andrade, todos têm dinheiro na sua conta desbloqueado para pagar os planilhados, não para uso pessoal. Se algum desses gestores aí disser para vocês que não é verdade, ele está mentindo. A operação Miguel Ribeiro acabou, ela não existe mais. Ele está de férias, ele comprou uma mansão num condomínio fechado, carro blindado, sistema de segurança, e ele está lá com a família. Mas todos do G13 receberam. Só quando eles receberam, o Miguel sumiu. Quando o seu Walter concluir,
ele pode sumir, se mandar, comprar, gastar, fazer o que quiser. É a regra para todos os gestores abaixo do Miguel Ribeiro. E assim é a regra para todos que têm aporte com a Mariá e que são gestores. Eles só poderão usar quando pagar os planilhados. 28 operações iniciais lá do topo, entre elas estão o Celso, o Aguirre, o Peró. A única coisa que eu sei é que eles não vão receber nada, só isso. E isso não aconteceu, não tem nenhum tipo de desbloqueio. Mas foi desmembrada as operações. Prova que foi desmembrada? Nos pague. Né? Nos pague, então. Prova, nos paguem. Então, até agora não provaram nada, não pagou ninguém. Tonete é um vigarista. Não é que ele não pode falar, não. Ele está mentindo. Fontes, 11 horas e 38 minutos. Acabei a reunião agora com o Sandro. Ok? Acabei uma reunião antecipada. Estava conversando com ele falando do SMS que seria amanhã. Aí eu perguntei a ele por que seria esse SMS amanhã, se o pagamento é certo, porque todo mundo não vai para o banco. Ele me deu uma explicação satisfatória falando sobre o SMS, dizendo o seguinte, que no SMS vem o seu CPF com código. Quando você chegar lá no banco, aí o que acontece? Vai estar lá, na hora que botar o código, aí o gerente vai poder visualizar o seu valor e visualizar tudo. Então assim, eu acho que está mais do que na hora. Essas pessoas que estão dizendo aí que são líderes, que estão em Brasília, que tiveram acesso a isso, aquilo outro, a Sandro, ao doutor Peró e tudo mais, que conhece a Mariá e não sei o quê. Então põe esse pessoal para falar o que é esse negócio, gente. A gente não pode ficar mais dessa forma que tá, isso é fato. Que agonia é essa de a gente ficar guardando algo que a gente não tem a certeza de que acontece, porque agora tem gente que é parte de outra operação que está falando que está travando isso com liminar, aí deu um nó total. Bom, se o Celso não tem nada a ver com a operação SAP, qual é o poder dele de entrar com algum tipo de liminar para bloquear esse dinheiro? Se não pertence a ele, se não tem nada... Cara, isso aí está totalmente escuso. Então, assim, ninguém tem informação com relação a isso, só fica esse bando de gente falando que está em Brasília, que conversou, que teve reunião, e que mais reunião, e ninguém esclarece nada. Não é que a liminar foi ele que falou, eu que falei para ele que a liminar tinha entrado, entendeu? E que o dinheiro estava para bloquear de fato. Uma liminar colocada pelo Celcinho, ok? Eu acabei de consultar o TRF aqui, não tem nenhum processo, não tem nada de liminar, não tem nada que Celso deu entrada contra a operação do Peró. Isso é outra mentira deles para poder não pagar na sexta-feira. Se alguém tem um telefone desse Fontes para colocar aqui para mim, eu quero falar com esse filho de uma égua, desse imbecil que falou isso. Não tem nada lá de entrada contra essa bosta dessa operação, que esses filhos da puta não pagam. Pronto! Doutor Paulo Lobo, quando o juiz lá da vara, que estava com o caso do Celso, viu doutor Paulo Lobo? Estava meu amigo, doutor Augusto, e estava uma autoridade conhecida aí, que eu não vou citar o nome dele, que é o desembargador hoje. E você mente também, Lima, falando que tem juiz nessas operações, seu mentiroso. Se tem juiz nessas operações, compartilhe o meu áudio. Eu tô afirmando aqui, que todo policial, juiz, advogado que tem nessas operações é um bando de vagabundo, e provavelmente é par da quadrilha estelionatário safado. Vai lá, compartilha meu áudio. E faz um BO lá contra a minha pessoa, te chamando de bandido estelionatário sem vergonha que merece uns 3 tapas na cara pra largar a mão de seu pastor avarento do inferno, tá bom? Vai lá, seu pastorzinho de merda. A outra face das operações. Chamamos ao microfone para dar a palavra de ordem e abertura o teólogo, pós-graduado em capelania pelo MEC, doutor honoris causa em educação cristã, doutor honoris causa em administração eclesiástica, cidadão honorário de 11 cidades do estado do Paraná e cidadão honorário de 2 estados do Brasil, sendo eles estado do Paraná também estado do Mato Grosso, tendo o maior título de comendador ou pioneiro, do estado do Paraná, também presidente da cidade de Umuarama, presidente da UMADESU, União de Ministros das Assembleias de Deus da região sul do Brasil,
presidente e vice-presidente da CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. O vosso presidente, vossa reverendíssima, pastor Pessi Fontoura, o presidente da CIADEP, com a palavra. Vosso presidente, vossa reverendíssima. Só faltou dizer a quarta pessoa da Trindade. Figura de autoridade no golpe das operações. Neste vídeo, abordaremos o tema da figura de autoridade em relação a essas operações fraudulentas, que empregam todos os métodos disponíveis para atrair e manter vítimas manipuladas por muito tempo. Por favor, assista com atenção ao vídeo a seguir, que destaca Anselmo Ramos dos Santos, um dos estelionatários implicados no golpe das operações e preso durante a Operação Falso Profeta. Eu sou o Dr. Anselmo Ramos, juiz arbitral de mediações e conflitos. Observe que o vídeo é antigo, provavelmente no ano de 2013, onde o Anselmo se apresenta como um juiz arbitral, o que foi confirmado. No entanto, uma informação complementar é que Anselmo não se identifica exclusivamente só como juiz arbitral. Segundo documentos judiciais, as vítimas de Anselmo alegam que ele se passava por um representante do Banco Central. Mas o que isto tem a ver com o que estaremos expondo aqui? Se há algo que os estelionatários compreendem bem, é o impacto significativo que títulos, cargos ou profissões possuem na persuasão da vítima. Quando não possuem uma ocupação que inspire confiança, recorrem à falsidade. É comum no golpe dessas operações fraudulentas a representação de supostos profissionais do ramo financeiro, como advogados tributaristas e especialistas em holdings, consultores financeiros, empresários, corretores de valores e imóveis, agentes de investimentos, corretores de seguros, contadores, entre outros. Muitos dos profissionais citados têm sido considerados responsáveis por criar ou auxiliar nas narrativas sobre assuntos financeiros que visam sustentar a fraude. Eles utilizam argumentos teórico-financeiros fundamentados em elementos já existentes para justificar a legitimidade dos pagamentos falsos. Não apenas esses, mas ao longo da história dessas operações, diversos outros profissionais influenciaram ou ainda influenciam as vítimas, tais como políticos, juízes de direito e árbitros, médicos, psicólogos e terapeutas, músicos, policiais, seguranças de transporte de valores, profissionais de marketing, especialistas em TI, entre outros. Além do exposto, há cargos ligados a líderes religiosos que podem ser considerados mais influentes em termos de persuasão, como pastor, pastora, missionário, missionária, cantores gospel, bispo, bispa, apóstolos e outros líderes espirituais de diversas religiões. É comum que golpistas se apresentem como profissionais que não são, por isso decidimos identificá-los através de seus números de registro como OAB, CNJ, RCM, RQE, CRECE e CNPJ. E descobrimos que muitos deles realmente estão registrados. Isso sugere que o compromisso com a profissão foi substituído por uma mentalidade antiética. Os juízes arbitrais, por exemplo, foram identificados pelo número de registro na instituição arbitral associada, assim como os pastores foram reconhecidos por seus registros nas convenções de pastores e por suas atividades no púlpito da igreja. Ambos estão envolvidos em casos de estelionato e contribuem de alguma maneira para a existência dessas operações fraudulentas. Predadores sorrateiros sugam o sangue financeiro das vítimas, lançando-as em um abismo profundo. Ali, um labirinto de sombras se abre, tecendo uma teia de mentiras e manipulações. Um mundo paralelo se ergue, aprisionando as vítimas na ansiedade. A saúde física e mental se esvai, enquanto as dificuldades financeiras se intensificam, levando-as ao precipício de decisões drásticas, como a própria morte. Usar a figura de um profissional tem como objetivo fazer com que as vítimas não pensem que alguém arriscaria seu cargo ou reputação para cometer um golpe. Vezes, dentro dessas operações, todos sabem, eu sou juiz conciliador. Eu devo a todos vocês, a nação brasileira, um juramento da veracidade, de verdade
para toda a sociedade, para toda a população. E se tem alguém que está dentro das operações, investigando, estudando, observando, sou eu. O que os golpistas fazem é utilizar sua autoridade para cometer fraudes. Isso acontece porque a autoridade exerce uma influência psicológica significativa sobre as pessoas. Há diversas razões pelas quais as pessoas são vulneráveis a serem enganadas por figuras de autoridade em situações de fraude. Vamos analisar. Respeito à autoridade. Desde a infância, somos ensinados a respeitar a autoridade, como pais, professores, líderes religiosos, etc. Essa predisposição nos leva a acreditar e seguir instruções de figuras de autoridade, muitas vezes sem questionar. Normas sociais. As pessoas tendem a seguir as normas sociais e a obedecer às figuras de autoridade para se sentirem aceitas e integradas à sociedade. Desejo de agradar. As pessoas, muitas vezes, desejam agradar figuras de autoridade, buscando aprovação ou reconhecimento. Isso as torna mais suscetíveis a seguir suas instruções. Sentimento de segurança. As figuras de autoridade são frequentemente percebidas como detentoras de conhecimento e competência. As pessoas acreditam que seguir seus conselhos ou direções as levará a um resultado mais seguro ou vantajoso. Escassez de informação. Em situações em que as pessoas têm pouco conhecimento sobre um tópico específico, elas podem depender fortemente da orientação de figuras de autoridade. Infelizmente, a técnica de figura de autoridade funciona muito bem sobre as vítimas. Existem várias formas de autoridade, mas destacamos as que mais afetam as vítimas desta fraude. Vejamos: autoridade tradicional, autoridade carismática, autoridade racional legal, autoridade profissional. Autoridade tradicional, exemplo: rei, cacique e pai. Autoridade carismática, pastor, escritor e artista. Autoridade racional. Legal, juiz, promotor e presidente de um país. E autoridade profissional, temos como exemplo o médico e o advogado. Depois de ouvir Anselmo se declarar como juiz arbitral, podemos observar como a sua autoridade influenciou a vítima a acreditar que as operações não seriam um golpe. Maria, depois eu vou ver isso daqui. Mas já para te adiantar, eu tenho amizade com um rapaz de um grupo aí. E ele é da Interpol. Inclusive, ele já faz quase 20 anos que ele está nisso daí. Ele tem 400 e poucos aportes, ele tem. Ele me mandou uma documentação, porque eu também duvidava, sabe? Ele mandou uma documentação pra mim sobre isso daí. Mandou tudo, sabe? Os títulos, as coisas, tudo ele mandou pra mim, tá? Aí eu mando pra você, pra você ver. Mas que tem veracidade, tem sim. É impossível uma pessoa da Interpol tá envolvida em falcatrua. Fora o grupo que eu tô aí, que tem delegado, tem juiz. Para começar, o doutor Anselmo é juiz. O doutor Anselmo é juiz. Então, ele ia se arriscar em algo de errado, porque tanto acaba ele como juiz, como acaba ele no banco, porque se não tiver veracidade, o que ele vai fazer com o banco? Quem que vai coisar lá? Não, cada um vai continuar com o seu e ninguém vai depositar nada lá no banco dele. Então, é muitas falatórias, sabe? Então, a gente não dá ouvido para essas falatórias, porque senão aí a gente acaba ficando doente, a gente desacredita tudo, sabe? Não que a gente não tem que procurar, sim, mas que existe, bem, que existe. Identificamos que essa mulher foi alvo desse golpe que se aproveita da confiança em figuras de autoridade. O golpista, no caso o Anselmo Ramos, apresenta uma perspectiva sem mostrar evidências, levando a vítima a confiar em tudo o que ele diz, sem verificar as informações. Se a vítima ou alguém em quem ela confia
tivesse pesquisado no site do Tribunal de Justiça para verificar se o nome Anselmo Ramos Santos corresponde a um magistrado, teria descoberto a verdade. No entanto, o fato do Anselmo fazer essas afirmações repetidamente cria uma falsa sensação de que isto seja verdade. Algumas vítimas até se interessam pela verdade, mas encontram dificuldades em determinados assuntos e são desencorajadas a buscarem ajuda. Isso acontece quando os golpistas aconselham a vítima a não falar com certos familiares e amigos, pois eles supostamente não irão compreender os valores exorbitantes que são prometidos pelos vigaristas. As ações deste impostor que se autodenomina juiz é fazer com que a vítima acredite que ele possui uma relação jurídica funcional com o Estado. Eu devo a todos vocês, a nação brasileira, um juramento da veracidade, de verdade, para toda a sociedade, para toda a população. Essas declarações eloquentes, sem explicações detalhadas, faz com que a vítima acredite que o Anselmo está comprometido em dizer a verdade, uma vez que atua como juiz de direito remunerado e que está sob juramento pelo Estado. Dessa forma, cria-se a impressão de que o mesmo teria algo de valor a perder e, portanto, não se arriscaria dessa maneira. Agora, se o Anselmo Ramos diz ser um juiz arbitral, qual é a diferença do juiz arbitral para o juiz de direito? Neste instante, solicitamos 5 minutos da sua atenção para compreender de forma didática a explicação que se segue, uma vez que está relacionada ao contexto das denúncias que apresentaremos aqui. Juiz de direito. O papel do juiz de direito é julgar uma variedade de assuntos e fazer cumprir suas decisões. Ele é um funcionário público de carreira e é remunerado pelo Estado. As causas que chegam até eles são distribuídas de acordo com o sistema jurídico e as práticas adotadas em cada jurisdição. Juiz arbitral. Os árbitros atuam na mediação, conciliação e na arbitragem. Mediação versus conciliação versus arbitragem. Na mediação, o mediador facilita o diálogo entre as partes, mas são elas que apresentam as soluções. Na conciliação, a participação mais efetiva do conciliador que pode sugerir soluções. Já na arbitragem, permite que as partes envolvidas escolham um ou mais árbitros para tomar decisões vinculantes sobre a disputa, em vez de recorrer aos tribunais estatais. A atuação como juiz arbitral não requer necessariamente filiação a uma associação específica, mas é necessário haver acordo entre as partes sobre qual árbitro escolher, sendo que este árbitro precisa ter independência e imparcialidade. E o acordo é estabelecido mediante a cláusula arbitral, também conhecida como cláusula compromissória. Embora não existam requisitos rígidos para se tornar um juiz arbitral no Brasil, é comum que os árbitros tenham formação jurídica e experiência na área onde a disputa está ocorrendo. Conforme mencionado anteriormente, não é necessário ser membro de uma associação para atuar como juiz arbitral. No entanto, a participação em processos seletivos e admissão em algumas associações pode contribuir para a credibilidade e reconhecimento do árbitro. Ok? Você pode se aprofundar pesquisando mais sobre juízes arbitrais no site planalto.gov.br, Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996. O nosso objetivo é deixar claro que, apesar de ser considerado um juiz de fato e de direito, equiparado aos funcionários públicos em relação à legislação penal, o juiz arbitral não é considerado um representante do Estado. De acordo com a lei de arbitragem, ele é um terceiro escolhido pelas partes envolvidas no conflito para tomar uma decisão. Agora, vamos explorar mais a fundo o submundo desses golpistas e trazer evidências do que são capazes de fazer usando a figura de autoridade para atingir seus objetivos, prejudicando terceiros sem se importar com as consequências de suas ações. Ao longo desse percurso, você notará que eles agem como uma organização criminosa, mesmo tentando parecer operar de forma independente como lobos solitários.
Mas aqui apresentaremos provas de que suas ações estão alinhadas. No final, somente a vítima não percebe que eles atuam de maneira coordenada em um plano meticulosamente elaborado. Você que está assistindo este vídeo e foi vítima desses golpistas, é importante que você saiba que compreendemos a dor e a frustração que você está sentindo. Eles te prometeram a realização de um sonho, te fazendo acreditar que bastava apenas mais alguns dias, horas ou procedimentos para alcançar essa conquista. Na verdade, esses criminosos te isolaram das pessoas que te amam, enquanto te enganavam e te manipulavam para obter seu dinheiro e seus dados pessoais. Para ajudá-lo a compreender a situação em que se encontra, continuaremos a fornecer todas as informações que coletamos sobre os bastidores dessas operações fraudulentas. Vamos explicar de forma clara e tranquila os detalhes de como tudo acontece. Vamos seguir mostrando o que de fato essas falsas operações proporcionam. Podemos garantir que tudo é mais complexo do que parece e o prejuízo é bem maior que vendas de aportes. Nosso objetivo é ajudar você a entender os fatos e guiá-lo por este labirinto em que se encontra, para que possa deixar para trás a mentira e ir na direção da verdade. Ao contrário dos criminosos, queremos que você entenda por conta própria. Forneceremos sugestões de sites oficiais na descrição do vídeo para que você mesmo possa pesquisar determinados assuntos. As narrativas de que certas informações são sigilosas e de que só alguns têm acesso é mais um argumento dos criminosos para esconder a verdade de você. O primeiro passo para encontrar a verdade é estar disposto a aceitá-la como ela realmente é. Em operações financeiras, a verdade não deve depender de uma opinião individual que não possa ser verificada. Sendo este o caso, então não pode ser considerada verdadeira. Tenha cuidado quando alguém afirma ser honesto, mas não fornece informações claras. Com certeza, não estão colocando todas as cartas sobre a mesa. Não se engane. Através da verdade, você consegue ver a realidade, porque a verdade é como o vidro. A verdade é um vidro transparente. Da nossa parte, vamos continuar colocando as cartas na mesa, além dos impostores que geralmente denunciamos aqui, no trajeto, outros nomes e instituições irão surgir. Vamos expor tudo. Mas antes, beba água, pois cientistas confirmam que a falta de hidratação pode afetar a função cognitiva, como a capacidade de concentração, memória e tomada de decisões. Beber água suficiente pode melhorar a clareza e o desempenho mental. E agora apresentamos a vocês a Tejaem Brasil. Descobrir se uma associação de juiz arbitral é suspeita por envolvimento em uma fraude pode ser uma tarefa difícil, mas existem alguns fatores que podem ser considerados como indicativos que acabam colaborando de forma indireta. Vamos descrever alguns pontos que podem ajudar a avaliar a situação da Tejaem Brasil, Tribunal Arbitral e Mediação dos Estados Brasileiros. Ela tem no cargo de vice-presidente um dos piores vigaristas do golpe das operações, o senhor Luiz Geraldo Queiroz, um cachaceiro com o título de pastor, conhecido como Luiz dos Cavalinhos. Aqui em Brasília, em frente ao Núcleo Bandeirante, conversar. Vocês sabem que a ordem de juízes e conciliadores arbitrais, ela é aqui. E eu sou vice-presidente. Então, Luiz Geraldo Queiroz possui um método de criar diferentes grupos, alternando entre WhatsApp e Telegram. Neles, ele simula ter uma equipe jurídica que oferece suporte aos integrantes. Ao mencionar a equipe jurídica, ele transmite credibilidade às vítimas, levando-as a comprar acesso aos grupos usando chaves de Pix em seu nome. Para isto, ele as convence
de que terão benefícios em uma fila fictícia de recebimentos onde os valores prometidos são exorbitantes. Luiz é considerado um dos piores picaretas dessas operações. Porque foi feita uma proposta, eu vou repetir, uma proposta para ajudar a equipe. O que seria essa proposta? Esse primeiro grupo dos 10, que eram 10 e agora é 20, receberiam, não receberão, assessoria da equipe, que por sua vez estão sendo assessorados por Dr. Renato Porto. Teve doações de 10, de 20, 250 pessoas. Conforme indicado no site da associação, Luiz Geraldo Queiroz é o primeiro vice-presidente, enquanto Paulo Acorde é o segundo vice-presidente. O presidente e fundador da associação é Luiz Gonçalves Matoso. Observe como Luiz Geraldo Queiroz, também conhecido como Luiz dos Cavalinhos, inclui os títulos doutor e pastor em seu nome para criar uma imagem de autoridade. No entanto, as pessoas que o conhecem estão cientes de que ele tem o hábito de prejudicar idosos aposentados e que ele nunca seria contratado por uma empresa respeitável, nem mesmo como segundo vice-presidente do assistente de um carimbador. É como diz o ditado, né, amigo? Os canalhas também envelhecem. É o caso desse Luiz. Vida criminosa desde a adolescência, ficou velho no crime e agora não tem mais para onde correr na visão dele. É ficar no crime até ou alguém abater a vida dele, né, ceifar a vida dele, ou ele ser preso, ou chegar a doença, né, que todo velho adoece, e não poder mais praticar crimes. Infelizmente, essa praga, será que isso tem esposa, filho? A TJAEM Brasil é a associação arbitral da qual Anselmo é membro, sendo ele conhecido como um dos principais estelionatários presos na Operação Falso Profeta. Embora Anselmo não tenha mantido suas contribuições em dia com a associação desde 2021, ele continuava se declarando um juiz arbitral. Nesta associação, há também Euclides Antônio Bonifácio de Souza Rocha, um estelionatário que engana suas vítimas ao afirmar que é gestor nas falsas operações. Até o ano 2023, este impostor estava em dias com a taxa anual do Tribunal Arbitral. Para além de transmitir credibilidade como árbitro internacional, Euclides afirma ser advogado, mas uma vez que não possui registro na OAB, ainda não comprovou publicamente ter concluído sequer a graduação. O trapaceiro Euclides enganou diversas pessoas durante lives ao vivo no grupo da falsa gestora Sirlene no Telegram, juntamente com o Dr. Marcelo Lucas Monteiro de Castro, um advogado que, embora tenha conduzido as pessoas ao erro no golpe, ainda possui registro na Ordem dos Advogados do Brasil. Este episódio não se concentrará no Dr. Marcelo de Castro, mas já que estamos discutindo o poder da figura de autoridade, vamos compartilhar um trecho de um vídeo em que o Dr. Marcelo usa essa técnica descrevendo supostas qualificações para gerar autoridade em alguns parceiros que, junto com ele, mantêm as vítimas enganadas. É André Jefferson Assan, ok? E tem também o senhor Joel, que eu acho que ele faz parte, está fazendo parte desse grupo, principalmente do grupo do Liberdade e Redenção do Dr. Euclides. Os dois são especialistas em segurança. E o senhor André Jefferson, ele está em São Paulo, ele é da Polícia Civil, treinado com a SWAT e o Exército de Israel. Ele está numa lâmina que está disponível no clube. A verdade é que esta associação TJAEM Brasil está cheia de vigaristas que se utilizam do título de juiz arbitral para se promover no golpe. Um exemplo marcante é o caso do vigarista Alair Sirico, que é membro da TJAEM e tem aplicado golpes há muitos anos. Sob a pretensão de doar casas para desabrigados, ele solicita doações. Porém, não existem registros de que tenha feito alguma doação, apenas recebido. Tornou-se gestor destas falsas operações para se beneficiar com aportes financeiros, usando o pressuposto
de que a vítima vai se tornar multimilionária. Ele atua em parceria com a vigarista Evanilda. Existe a suspeita de que a empresa não está interessada em questionar o comportamento dos detentores de carteiras de associado, já que observamos uma extensa lista de vigaristas credenciados, sendo possível mencionar vários outros que identificamos no site oficial. Em sua maior parte, não são ativos no exercício de conciliações, apenas carregam o título de juiz arbitral para gerar credibilidade, usando os brasões e símbolos de autoridade e facilitar na aplicação de golpes. Ao analisar o perfil da concorrência do TJM Brasil, nota-se que a presidência é composta por 3 advogados, sendo que um deles também é professor universitário. Usamos a diretoria da TJM como base para avaliar a diretoria da TJM Brasil em relação à capacidade técnica jurídica. É crucial ressaltar um ponto importante sobre um dos membros da diretoria da TJM. Esta observação está relacionada ao tema principal do vídeo, que discute a exploração da figura de autoridade com finalidades questionáveis. Estamos mencionando o advogado Carlos Felipe Bruno, que também foi reconhecido como procurador da Fazenda Pública de Resende, no Rio de Janeiro. Embora tenha alcançado sucesso profissional e transmita uma imagem de seriedade, esse indivíduo não merece nosso respeito. Carlos Felipe Bruno, embora estando careca de saber que um esquema de marketing multinível sem base real é uma pirâmide, fez uso enfático de sua autoridade para persuadir pessoas desavisadas a participar de esquemas financeiros nos quais o serviço ou produto oferecido não existe de fato ou não é a principal fonte de recursos da empresa. A seguir, o Dr. Carlos Felipe Bruno oferece 3 esquemas fraudulentos com promessas de retorno que estão completamente fora da lógica do mercado financeiro: 7 Opportunity, Multilevel e Forex Trading Corporation. Quem vos fala é Carlos Felipe Bruno. Eu sou procurador da Fazenda Pública, concursado há 15 anos aqui no estado do Rio de Janeiro. E eu te digo com toda certeza, eu não posso ter o meu nome envolvido em qualquer ilicitude, do contrário eu não poderia exercer o meu munus público e jamais, inclusive, ser juiz federal, como eu pretendo ser muito em breve. Por isso eu estou na 7 Opportunity, por isso eu sou responsável pela legalidade da empresa, por isso eu sou diretor jurídico e diretor de expansão internacional daquela que hoje é a melhor empresa de marketing multinível do Brasil e será muito em breve do mundo. Venha para a 7. Venha conhecer a 7, venha saber o que é solidez, venha saber o que é sustentabilidade garantida. Deus abençoe a todos. Go 7! Essa empresa ela não começa na expectativa, ela começa na certeza do sucesso. Ela começa com força, começa com poder. Ela não é fruto de imaginação. Então isso dá muita credibilidade. Eu torço muito para que ela tenha muito sucesso, do fundo do meu coração. Que Deus abençoe a todos que compõem o quadro dessa empresa e que nós consigamos ver em muito pouco tempo aquilo que já se está notando a olhos nus, que é a vitória. Que Deus abençoe a todos. Agora pode-se observar que neste último vídeo a seguir, ele tenta transmitir a ideia de que desta vez tudo vai dar certo, mesmo que todas as outras indicações tenham sido um fracasso. Este é um jogo dos que se aproveitam de uma pirâmide financeira, fazendo com que o público compense as perdas anteriores em uma nova pirâmide apresentada como uma promessa de sucesso. Olá, muito boa tarde. Hoje é dia 14 de agosto de 2018. Eu me chamo Carlos Felipe Bruno e sou o procurador da Fazenda Pública. Tenho o imenso prazer de me dirigir àquele que me apresentou o marketing multinível há muitos anos atrás, uma grande liderança mundial, Júlio Alwila. Meu querido amigo e irmão, muito obrigado. Eu tenho o imenso prazer de estar conhecendo a Forex Trading Corporation, a empresa que você agora está desenvolvendo. Tenho me impactado muito com os vídeos que tenho visto e tenho prestado muita atenção às palavras do grande Philip Run a respeito da empresa que ele representa. E tenho me impressionado. Eu acho que dessa vez, eu tenho certeza a propósito que dessa vez vidas serão efetivamente mudadas.
para melhor. Philip Run, God bless you. I really appreciate your company and I really want to know much better about your company, okay? See you. Julia Willa, Deus te abençoe. Nos vemos em breve. Fazer compreender a todos vocês que não estejam desesperado, mandando mensagem desesperadamente, entrar em pânico e essas coisas que não vai ajudar em nada. Todas as indicações trouxeram prejuízos para milhares de pessoas, e as reclamações podem ser conferidas nas redes sociais e no site Reclame Aqui. Como parte do esquema, os responsáveis desaparecem e não dão nenhuma satisfação. Agora, falando sobre os tribunais de juízes arbitrais em geral nessas operações, eles são utilizados para autenticar documentos, semelhantes a cartórios. No entanto, a utilização do termo tribunal nesses documentos confere-lhes uma autoridade significativa, o que leva a vítima a acreditar que está envolvida em algo sério. Este é um tema que será abordado de forma mais detalhada em um próximo vídeo. Nele, será mostrado como são elaboradas as narrativas para convencer as vítimas de que receberão valores de títulos listados em mesas pagadoras fictícias ou em plataformas que supostamente abrigam diversas operações. Agora, ao revisitar o áudio da vítima, um grupo que eu estou aí, que tem delegado, tem juiz. Quando a mulher menciona os delegados como autoridades nas operações, é provável que ela esteja se referindo a alguém com uma credencial de delegado de direitos humanos. Esses que atuam principalmente no campo da justiça e dos direitos humanos, onde são ativistas na proteção de nossas florestas, fauna e flora, e frequentemente denunciam casos de trabalho escravo, exploração de menores, maus tratos, entre outras questões. No entanto, é crucial ter em mente o seguinte: golpistas frequentemente se camuflam por trás de figuras de autoridade que aparentam zelar pelo bem-estar das pessoas, quando na realidade buscam apenas obter vantagens ilegítimas através de credibilidade e acesso. Observe que no áudio ela também afirmou: é impossível que alguém da Interpol esteja envolvido em falcatruas. É impossível uma pessoa da Interpol estar envolvida em falcatrua. Apesar de não haver provas de que alguém da Interpol esteja envolvido no golpe das operações, podemos afirmar que é possível que algum integrante se envolva em falcatruas. Um exemplo disso é o caso de um ex-presidente da Interpol que se declarou culpado de corrupção na China, onde enfrenta o risco de ser condenado à morte. Outra forma de gerar autoridade é quando os impostores usam a própria família para prejudicarem outras famílias. Ou quando a família não está envolvida no golpe, eles compartilham fotos e vídeos sem consentimento de seus familiares para conquistar a confiança das vítimas, criando uma falsa imagem de integridade. As pessoas costumam cometer um equívoco ao associar o termo homem de família com sinônimo de honestidade. O fato é que vigaristas formam famílias como também envelhecem. O problema é que quando se tornam idosos, tendem a passar mais credibilidade com os cabelos grisalhos e com a experiência adquirida. Uma coisa é certa, eles farão de tudo para alcançar os seus objetivos maléficos. Todos nós podemos ser influenciados por figuras de autoridade, e quanto mais vulnerável a pessoa, mais propensa está a ser influenciada por uma falsa sensação de autoridade. Agora preste muita atenção ao que vamos apresentar para finalizar a mensagem de alerta do vídeo. Vamos ouvir um áudio em que Luiz Geraldo Queiroz admite ser analfabeto. Apesar de compartilhar conteúdo criado por inteligência artificial, Luiz dos Cavalinhos, como é conhecido, revela suas dificuldades com a escrita e interpretação de texto. Pessoal, eu estou passando aqui para pedir um pouquinho. Eu sei que tem vocês aí que sabem, são professores, acredito, conhecem bem de português, sabem falar, sabem até analisar
os textos que eu falo, que eu escrevo. Eu não tenho esse estudo que vocês têm, então vocês poderiam um pouco entender a minha ignorância por não saber escrever, ter um português certo, mas eu sei o que eu estou falando. Eu queria que vocês entendessem, só isso, não ficassem procurando explicar porque eu estou escrevendo errado, é complicado, viu? Isso mostra sua incapacidade de produzir narrativas compatíveis com alguém que teria suporte de uma equipe jurídica. Essa equipe, ela cuida desse grupo seleto, ok? Quero desde já você que está participando e os que vão participar, não tire nada de lá, porque essa equipe, eles são enjoados. E enjoado é uma equipe que obviamente está dentro do projeto, mas é diferente da equipe nossa. Eles são enjoados. Então, com muito cuidado. Nós da equipe precisamos agora mais do que nunca, nesta carreira final. Precisamos agora, a equipe precisa de um todo. A equipe precisa, porque nós estamos de fato, a qualquer momento, vocês estão fazendo a doação, contribuindo para o suporte, para que a equipe possa fazer aquilo que só eles sabem fazer. Na última vez, o impostor estava enganando as pessoas com uma história falsa sobre uma taxa fictícia a ser paga. E essa taxa poderá ser solucionada dependendo de você. E nessa ajuda você pode ter certeza que não é uma ajuda que você dá e não simplesmente dá. Também você receberá a sua doação. Agora, ele mudou sua abordagem para falar sobre criptografia, um assunto do qual ele não entende. Mas se você quiser uma vaga no Master, se você quiser uma vaga no Master, porque na proporção que está saindo no grupo, a chave do grupo, dos 20, que são as primeiras chaves, né? Que ainda faltam 11 pessoas. Se você quiser participar, a sua chave já sai também. Então participe. Lá você pode fazer uma doação de 100. Voltando a dizer aqui a todos que a chave criptográfica é sim necessário para todos. É sim. Porque é segurança. Isso é forma de segurança. Sobre a chave criptográfica, que muita gente está perguntando, tenha paciência que os arquivos estão sendo criptografados. Então, fique atento. Quando você receber a sua chave, fique caladinho, fique caladinha. Porque a partir do momento que essa chave for sendo criptografada, você vai sair do grupo. Torno a dizer, está aí a oportunidade, está aí o link do formulário para vocês que querem uma doação e participar desse momento. Façam, tá bom, gente? Muito obrigado pela compreensão. Parece que ele recebeu uma mensagem do WhatsApp, do próprio aplicativo, falando sobre a segurança das mensagens criptografadas, algo que todos os usuários recebem. A partir disso, ele provavelmente teve a ideia de usar isso no golpe. No entanto, o Luiz e as vítimas que estão lhe enviando dinheiro não sabem que esse é um serviço gratuito. A criptografia é uma tecnologia utilizada pelas empresas para valorizar seus serviços no mercado. Uma empresa que não garante a segurança dos dados de seus clientes pode perder reconhecimento no mercado. Além do mais, a legislação, como a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais no Brasil, exige que as empresas adotem medidas robustas de segurança para proteger dados de clientes. Mas o ponto é o seguinte: além de tantos outros suspeitos credenciados na TJAEM, Luiz Geraldo Queiroz chama muito a atenção, pois não possui a qualificação adequada para assumir o cargo de vice-presidente de uma associação de juiz arbitral, levantando dúvidas sobre o compromisso da associação com sua reputação. Isso sugere que, apesar da associação se posicionar como uma entidade privada, ela pode não estar comprometida com as pessoas que esses juízes arbitrais representam, mas sim focada em agradar apenas seus membros associados. Em vez de pagar para exercer a função de juízes arbitrais, muitos membros investem em uma credencial de juiz arbitral para obter autoridade e possíveis vantagens em negócios questionáveis. Portanto, é fundamental que as associações priorizem a competência e a ética de seus membros para assegurar a credibilidade e a confiança no processo de arbitragem. Quando isto não é feito, ela abre espaço para criminosos conseguirem vantagem na aplicação do crime.
PCDF prende estelionatário que se passava por juiz. Juiz arbitral não é a única identidade adotada pelos estelionatários, que se valem de diversas associações e instituições para criar um currículo fictício, sem refletir o mérito, capacidade e integridade do indivíduo, apenas para aparentar autoridade. Dentre vários exemplos, destaca-se Miguel Ribeiro, conhecido por sua atuação fraudulenta nessas operações, que se apresenta com uma lista de títulos como cientista, cônsul diplomático, doutor em direitos humanos, embaixador diplomático e gestor internacional. Outro caso é o de Anselmo Ramos, que se autodenomina empresário, administrador de empresas, consultor financeiro, juiz conciliador do DF, doutor em Direitos Humanos e Ciências Políticas, embaixador humanitário da paz da WPO e juiz mediador de conflitos internacionais. Todas essas descrições visam exclusivamente conquistar a confiança das vítimas. Conforme investigações feitas pelo delegado Guilherme, o estelionatário Sidney dos Anjos Peró, conhecido pelas vítimas como Dr. Peró, se passava por juiz, utilizando uma carteira de identificação de juiz arbitral do Tribunal de Justiça Arbitral Brasileiro. O que eles queriam era status, afirma o delegado Guilherme Guimarães Farias, que conduziu as investigações da Operação Ouro de Ofir, da Polícia Federal. Nossas pesquisas revelaram que muitos eventos de premiação são financiados e, na maioria das vezes, o recebedor da honra ou diploma, caso não tenha um padrinho, terá um custo significativo, o que torna este negócio lucrativo, colocando em dúvida a legitimidade do reconhecimento. Este é um tema crucial que será abordado com mais detalhes em futuros vídeos, incluindo o caso de Celso Dias Neves, que concedeu identidades e honrarias a diversos estelionatários, além dele próprio, se envolver nessas operações. Por que não mencionarmos a Abrace, que concedeu de forma equivocada 2 cadeiras a indivíduos fraudulentos que não contribuem em nada com o progresso da nossa sociedade, apenas criam narrativas de serem detentores de valores inalcançáveis mediante títulos históricos para aplicar golpes? Que casa com essa pergunta que eu iria lhe fazer agora, né? Que ele fala assim, Manuelzinho, uma época você administrava 3 trilhões de dólares. Como resolveu isso? Como que uma pessoa tão simples, que de repente nasceu, né, numa situação, vamos dizer, sem nenhum tipo de privilégio, né, consegue chegar, né, ao ponto de ter a responsabilidade de administrar 3 trilhões de dólares. Como é essa história? Você pode contar um resuminho pra gente? Em primeiro lugar, essa história é algo que ainda não acabou. Boa noite aí ao nosso... É muito dinheiro para acabar, né? Boa noite. Eu quero... Realmente eu consegui arrancar uma risada do senhor. Agora só relatou. Porque 3 trilhões realmente é muito... Precisa de tempo para poder administrar tudo isso. Precisa de um pouquinho de tempo. Com isto, a Abrace dá esperança para outros golpistas, como é o caso do pastor e impostor Guilherme Lessa, que escreveu o seguinte em um grupo privado: Orem por mim, pois no próximo ano passarei pela triagem para assumir uma cadeira na Abrace. A conduta dessas instituições e associações que premiam esses impostores reflete mais sobre o caráter delas que sobre os estelionatários promovidos por elas. Se há algo em que se pode acreditar no que o pastel Luiz Queiroz disse sobre essas operações, é que elas são... Tudo mentira. Tudo mentira. E vou dizer e continuo a repetir, nenhum deles vai pagar. É isso que não queria ouvir, né? Mas é melhor a verdade do que uma mentira. Nenhum deles vão pagar. E eu lanço a aposta. Eu não sou de apostar, mas eu lanço a aposta. Nenhum deles pode sambar, achar ruim. Alguns são defensores porque deve estar fazendo um negocinho lá também, deve estar, entendeu como é? Já sabe como é que funciona o TRTT, mas não paga. Não paga e não paga. Pronto. Para concluir,
compartilharemos uma mensagem postada no grupo Vítimas das Operações pela Marisa, uma das administradoras do grupo. Nesse post, ela destaca de forma clara a influência da figura de autoridade percebida nas vítimas dessas operações. Como pode alguém acreditar nesse golpe? A resposta é tão simples, tão óbvia, que a maioria não consegue enxergar. A vítima não acredita que esse dinheiro exista. Ela acredita na pessoa que está inventando essa história. O Max já repetiu dezenas de vezes que, para tirar a pessoa de uma seita, é preciso matar o guru, ou seja, matar a imagem e o poder desse guru que está dentro da cabeça dessa pessoa. Por que pessoas estudadas, maduras, caem e ficam anos nesse golpe? Por falta de poder pessoal, falta de confiança em si mesma, por serem fracas e ficarem encantadas com qualquer babaca que finja ser bom ou fale de Deus. A lição que a vítima precisa aprender é a básica da sobrevivência de qualquer espécie. Esmola demais, tem alguma armadilha esperando. Ridicularizar as vítimas é fácil. Quero ver conseguir desconstruir o poder de um narcisista manipulador na cabeça de uma pessoa. Ninguém adora sofrer. Uma maneira de se proteger é buscar informações por diferentes fontes, analisar a situação de forma racional e distante das emoções, para evitar cair nos gatilhos mentais habilmente utilizadas pelos golpistas. Obrigado por ter chegado até aqui. Se deseja apoiar nosso esforço em compartilhar informações sobre esse golpe, inscreva-se no canal, compartilhe com outros e encoraje as vítimas a denunciarem o guru por trás desse engano. Até o próximo vídeo!